veja só o que diz o texto sagrado sobre a história de Naamã. Diz lá que Naamã era capitão do exército do rei da Síria e era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Naamã era esse herói, mas carregava a lepra. A lepra, você sabe, uma doença que vai criando feridas no corpo inteiro, dos pés à cabeça. Partes do corpo da pessoa vão caindo, pedaços das extremidades vão caindo. Um homem que era um soldado, que era um herói, que venceu inimigos, que venceu guerras, mas não conseguia agora vencer a guerra pessoal. O inimigo estava no corpo dele, a sua lepra. Então, você imagina o que isso fez com este homem, a humilhação que ele passou, como isso afetou todas as áreas da sua vida, porque os leprosos não podiam ficar perto de ninguém. Logo, o que isso fez com o seu casamento? A Bíblia diz que ele era um homem casado, como você vai ver daqui a pouco. Ele era um homem casado. Imagina o que isso fez com o seu casamento, o que isso fez com o seu futuro. Continuando, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, ou seja, Naamã era casado. Então levaram essa escrava, essa cativa, jovem cativa de Israel, como serva para servir a mulher de Naamã. E disse esta, a serva, a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, veja que Naamã, ele carregava essa vergonha, ele carregava essa ironia. O nome Naamã, o significado do nome Naamã era bonito. Naamã significava bonito, lindo. E ironicamente, quando as pessoas olhavam para ele, viam a feiura da lepra. Você está entendendo? Sim ou não? O contraste. O que significa essa história para nós? O que significa esse exemplo bíblico para nós? É a pessoa que tem tudo para ser feliz, tem tudo. Ela sonhou, ela pensou: eu vou casar e vou ser assim, nessa idade eu já vou estar casada com 2 filhos pelo menos. Ela projetou a sua vida, mas aconteceu tudo o contrário. Então, Naamã viu o seu sucesso ir por água abaixo por causa daquela lepra. Era isso que esse exemplo aqui significava na Bíblia, significa na Bíblia. Agora, a esposa de Naamã, como é que Deus operou o milagre? É aí que você tem que prestar atenção. Porque você espera às vezes um milagre como uma coisa assim, de outro mundo, que vai acontecer com fogos de artifício, com luz, com fumaça e efeitos especiais. E os milagres de Deus, eles acontecem de formas muito simples. Deus usa situações muito simples, como foi no caso de Naamã. A serva, a menina que ele levou para trabalhar na casa dele, para servir a esposa dele, que era de Israel, a serva de Israel, quando tomou conhecimento da lepra do seu senhor, ela teve coragem de falar. Ela falou, ela anunciou o que ela sabia. Olha, se o meu senhor fosse diante do profeta que há lá em Israel, em Samaria, com certeza ele ficaria curado. Ela jogou uma palavra de uma serva, uma escrava, que poderia dizer: não tem crédito. Afinal, Israel era inimigo da Síria. Vai que aquela serva estava dando uma de espiã, estava armando para o seu senhor ir lá para Israel e sofrer uma emboscada. Podia ser muitas coisas, menos a verdade, menos
o início de um milagre, mas a esposa de Naamã creu. Ela amava o seu marido. A gente sabe que ela amava o seu marido por quê? Porque ela creu na serva e passou a fé, passou a informação para o marido, para Naamã. Ela queria ver o seu marido livre daquela dor. Você pode imaginar, a esposa não podia chegar perto do marido, não podia, intimidade esquece, não tinha mais intimidade. O que ela podia fazer? Com os recursos que eles tinham, talvez trocar as ataduras, trocar os panos que tentavam aliviar a dor de Naamã. Ela não podia fazer muita coisa, mas ela queria ajudar. Então, quando ela ouviu da serva, olha, tem jeito, tem um profeta lá em Israel, ela creu na palavra da serva e passou a fé para Naamã. Falou com Naamã, Naamã, a serva disse isso. E ela passou de tal forma que Naamã creu. E isso é importante você, especialmente você que está aqui, lutando sozinho pelo seu casamento, você que trava uma batalha com um marido incrédulo, uma esposa incrédula, você tem que aprender essa fé, que primeiro tem que passar para você, para que depois passe para o teu marido, para a tua esposa. Às vezes você quer que Deus salve o seu casamento, mas você mesmo não absorve a fé. Então você não consegue transmitir a fé que você recebe aqui para a pessoa que está lá na sua casa. Você não consegue fazer isso. Mas por que você não consegue? Porque não entra em você. Você não abraça, você não crê. Você não vive a fé. Porque se você não crê, como que você vai passar para alguém que também não crê? Então, Deus começou o milagre com a serva, passou para a esposa, da esposa passou para Naamã, e Deus trabalha dessa forma. Nós estamos passando, nós somos servos de Deus que estamos tentando passar para você a fé. Se há uma lepra na sua vida, nós estamos falando aqui, nós estamos anunciando aqui para você, tem jeito para você, tem cura, teu casamento tem jeito, tua vida amorosa tem jeito, nós estamos anunciando para você. E se você recebe daí dizendo assim, mas não sei não, se você recebe sem fé, então vai ser conforme você crê ou não crê. Mas se nós falamos como servos de Deus, nós falamos para você, tem jeito para você, Deus pode mudar a sua história, e você crê no seu coração e diz amém, eu creio nisso. Se você liga no seu coração, o milagre começa a trabalhar primeiro dentro de você, através da fé. Por isso é importante você ligar a fé com a nossa, você dar ouvido à palavra de Deus, mesmo que ela pareça contrária a tudo que você sabe e que você conhece, como foi no caso de Naamã. Você precisa ser humilde, né, para você crer, porque é uma aceitação, né? Então, é o que Deus usa para chegar até nós, é a humildade. Quando você crê, você aceita, você recebe aquela palavra. Muitas vezes você ouve uma palavra, a palavra de Deus, e você faz assim, é verdade. Isso não quer dizer que você aceitou. Você está concordando, mas está parando ali. Para você aceitar, você tem que pegar aquela palavra para você. Não, eu creio, eu vou fazer isso. Eu vou tomar essa palavra para mim, eu vou usar essa palavra, eu vou mudar, eu vou começar a fazer isso. Quer dizer, há uma atitude da sua parte. Quando a serva falou para a mulher de Naamã, a mulher de Naamã foi a primeira humilde ali, né? Porque antes, eu acho que talvez se a serva falasse com Naamã primeiro, não ia conseguir. Ela queria muito, e quando a serva viu que tinha ali liberdade para falar com ela, porque você imagina, ela era uma escrava, né? Nós estamos falando aqui de uma escrava, ela foi cativa para essa casa, foi levada à força, foi tirada da família dela. Então, ela teve a liberdade, essa mulher, ela deu essa liberdade para a serva falar com ela sobre esse profeta. Então ali você já vê que essa é uma mulher
que foi humilde. Ela estava humilde, ela foi humilde e ela aceitou, ela creu. Abriu o coração. Abriu o coração e levou a palavra para o marido. Com certeza, pelo que a gente conhece da história do Naamã, não deve ter sido assim, sim, eu vou fazer isso. Não deve ter sido assim. Ele deve ter relutado um pouco, ele deve ter, né? Mas ela conseguiu convencer, porque ela queria, ela cria. Ele ainda ia crer direito, né? Exato, ela creu, e alguém tem que crer primeiro, você tem que crer. Se você não crê, como é que você vai mudar a sua história? Primeiro você tem que crer, você tem que ser o primeiro. Você tem que ser a primeira pessoa contra tudo e todos, porque a situação da lepra não tinha cura. Até hoje lepra não tem cura. Nós fomos num leprosário aqui, uns meses atrás, nós fomos num leprosário, as pessoas ficam isoladas. Não tem cura. Ficam lá, a família abandona, deixa lá. Isso em 2024. Imagine naquela época. Não tinha cura, era sentença de morte. Por isso que a mulher de Naamã, ela usou da fé sem conhecer Deus. Ela não conhecia Deus, ela ouviu falar, mas ela creu. Foi humilde e creu. E essa fé, essa fagulha de fé, essa faíscazinha de fé é o que é necessário para começar o milagre na mudança na tua vida. É preciso você crer, porque quando ela deu ouvido a uma serva, ela mostrou fé, porque ela foi contra tudo que se sabia na época, tudo que é lógico, tudo que é racional, ela foi contra. E ela deu o benefício, digamos assim, de que aquilo poderia talvez ser verdade. Vai que acontece. É um profeta, estamos falando de um milagre, estamos falando de Deus. Esse Deus aí de Israel, não sei quem é, mas vai que acontece um milagre. Ela creu, ainda que tenha sido um pouquinho. Deus só precisa de um pouquinho. Deus não precisa de muita fé de ninguém não. Só um pouquinho, grãozinho de mostarda. Então Naamã ouviu, creu, recebeu, absorveu a fé da esposa. E o que ele fez? Ele então foi ao rei e pediu para o rei: olha, escreve aí cartas para mim, porque ele era um general de uma nação inimiga, general da Síria, ele não podia entrar em Israel sem permissão. Então ele pediu cartas para o rei da Síria: ó, manda cartas para mim, para o rei de Israel me receber e para me ajudar com isso aqui. Então o rei da Síria escreveu cartas, Naamã pegou a carta e foi na sua viagem até Israel. Chegou no rei de Israel, o rei olhou a carta e falou: meu Deus do céu, como que eu vou te curar? Você está querendo arrumar briga comigo? Eu não posso curar ninguém, muito menos de lepra. Quer dizer, ele levou a carta de rei para rei, mas na verdade ele tinha que levar para quem? Para quem? Para o profeta. O que significa isso? Significa aquela pessoa que fica indo nos lugares errados. Ela fica indo das formas erradas. Antes de chegar a Deus, ela faz uma parada em algum lugar. Primeiro vai no psicólogo, vai na amiga, vai fazer alguma coisa do jeito dela. No lugar lógico, não? Ele é rei, ele tem poder, é a pessoa mais importante do país, ele vai me ajudar. Então a pessoa muitas vezes vai no lugar que é óbvio, e ela não vai no lugar onde Deus manda ela ir. E eu sei que muitos que estão aqui, você que está aqui agora, talvez você chegou aqui relutantemente, como Naamã chegou lá diante do profeta. E talvez você está aqui porque você diz assim: poxa, não era aqui que eu queria vir. Eu queria que o meu problema fosse resolvido de outra forma, em outro lugar. Não na Igreja Universal. Menos na Igreja Universal. Pois é, mas você está aqui. Você veio parar aqui. Agora o que você tem que fazer é o quê? Fazer o que Naamã teve que acabar fazendo, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente vê também que ele queria manter o padrão, né, de título ali, né, de como ele era reconhecido. Ele poderia muito bem não ter envolvido nenhuma caravana para ir para Israel. Ele poderia ter ido como um homem qualquer, né, porque ele poderia se esconder e ir lá direto no profeta. Mas ele queria entrar como um capitão, como um herói. Ele queria ser reconhecido e ele queria que ele tivesse as honrarias de quem ele era. Então,
ele tinha esse padrão sobre ele mesmo, ele se via uma pessoa grande, muito grande, e ele achava que ele merecia muitas coisas por causa disso, né? E isso é muito interessante, porque você vê como Deus trata ele, né? Nós vamos ouvir aqui como Deus trata ele, mas às vezes o que atrapalha realmente a pessoa é justamente esse orgulho dela, sabe? Dela achar assim que ela merece, que Deus deve abençoar ela, está devendo a ela. E quando você tem esse comportamento assim com Deus, você tem essa atitude, o que acontece? Você fica assim, não, vai acontecer. Na ansiedade, porque você pensa assim, ele está me devendo, eu estou fazendo a minha parte. E você tem que entender que Deus não deve nada a ninguém, pelo contrário. A gente que deve a Ele, tá? Assim, todos os milagres que você receber aqui na Igreja Universal, em qualquer lugar, foi pela graça dEle. Você pode fazer o que você quiser, você nunca vai pagar por um milagre, nunca. Nós devemos a Deus, nós não merecemos nada. Ninguém aqui merece, eu e Renato, ninguém merece nada de Deus. E Deus não precisa fazer nada por ninguém. Você já deve ter ouvido pessoas falarem assim, se Deus existisse, né? Por que o mundo? Porque são pessoas que acham que Deus deve coisas a elas. Então, essa atitude, esse orgulho de se achar alguma coisa diante de Deus, tudo bem que você pode ser professor, pode ser advogado, pode ser um juiz, pode ser presidente, pode ser celebridade, o que for aqui na terra, diante das outras pessoas, e as pessoas verem você como alguém maior. Mas diante de Deus, nós não somos nada. Nada. Nós somos criaturas dele. Então, a atitude de Naamã, né, essa forma como ele se via grande demais, fez com que Deus lidasse com ele de uma forma bem peculiar. Deus teve que mostrar para ele que ele tinha um problema maior do que a lepra. Como para muitos aqui, Deus está tentando mostrar que o seu problema maior não é o teu casamento, não é que você não conhece uma pessoa ainda, não realizou o seu sonho de ser feliz no amor. Seu problema não é esse, seu problema é outro. Maior do que esse. Qual era o problema maior de Naamã? Quando ele chegou em Israel, foi lá para o rei ficou achando que ele estava querendo arrumar problema. Então o profeta mandou chamá-lo. E quando ele chegou na casa do profeta, o profeta não saiu para vê-lo. Você imagina, vem aqui o ministro da defesa americano, vem aqui no templo de Salomão, para ver o bispo Renato. O bispo Renato manda o obreiro falar com ele, vai tomar banho. O bispo Renato mandou o senhor ir tomar banho. 7 vezes. 7 vezes. Aqui no poço do templo de Salomão. No Brás. Foi mais ou menos isso. Eliseu não saiu de casa, mas mandou o servo dar o recado para Naamã e falar para ele, diga para ele se ele quiser ficar curado, se ele quiser ficar curado, vá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então o homem ficou, imagina um homem furioso. Já estava com a lepra, já tinha viajado centenas de quilômetros. O rei não pôde ajudar. Ai, não é possível, que homem de Deus é esse? Perdi meu tempo. Cadê esse profeta? Tal, ficou irado, deu meia volta e saiu bufando de volta para Síria, ainda leproso. Aí Deus usa um outro servo. Veja, Naamã tinha ido a 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel. Nenhum dos dois pôde fazer nada por ele.
Mas na casa dele tinha uma serva, e na comitiva dele, quando ele veio ver o profeta, um servo. Quer dizer, ele buscou reis, os reis não ajudaram, mas os servos tiveram a palavra certa. Porque o segundo servo na comitiva falou para ele assim: meu senhor, se fosse difícil que o profeta tivesse mandado, o senhor não faria? Faz algo, é simples. Se ele mandou tomar banho, toma banho, é simples, não custa nada. Mas aí, mas esse rio é sujo, é barrento. Lá no meu país tem rio mais limpo, mais bonito. Né? Custava a aparência dele, né? Custava a humilhação. Ele ia ter que se humilhar, né? Assim, Deus poderia ter curado ele de outra forma, mas ele teve que passar a vergonha, a humilhação, sabe? Às vezes você passa por situações, você não entende, mas Deus está querendo que você tire uma capa. Você está com uma capa. Porque a pessoa fica ali, não, que tem que ser assim, porque ela começa a colocar, ela tem padrões muito altos com relação a Deus. Às vezes a pessoa, ela aceita qualquer coisa do mundo, das pessoas e tal, mas com Deus, ela exige, ela acha que ela merece, porque ela dá dízimo, porque ela é uma pessoa boa, porque ela é uma pessoa justa, porque ela não faz mal a ninguém. Então, ela começa a se achar alguma coisa diante de Deus. Então, Deus teve que fazer Naamã se despir na frente de toda a caravana que ele levou lá, porque ele estava cheio de gente lá naquela caravana, para mostrar o quão grande ele era. Ele teve que se despir na frente daquelas pessoas. Mostrar as feridas, mostrar a lepra. E aí, todo mundo viu o corpo dele lotado de lepra. Porque aquela ali era a realidade dele. Porque toda essa pompa, né, a caravana, o título dele, o herói, tudo isso aí não adiantava nada por causa da lepra. Não adiantava nada. O que adianta? O que adiantava ela ter, né, lá o mestrado dela, ela ter a clínica, ela ter... O que adiantava se ela ia para casa sozinha? Sabe, se ela não tinha com quem compartilhar nada da vida dela, nenhuma conquista dela. Então, Deus precisa que a gente se dispa, né, que se fala, diante dele, de se tirar esse orgulho, esse sentimento de que você merece alguma coisa, deixar para ele resolver, confiar de verdade. Você está entendendo como Deus trabalha? É realmente para tirar a pessoa do salto, é realmente para a pessoa entender o principal problema dela. O principal problema de Naamã, quando ele veio a descobrir, não foi a lepra, porque a lepra era um grande problema, mas quando ele saiu do Rio Jordão, não só o seu corpo estava limpo, depois dos 7 mergulhos, mas o seu coração estava quebrantado. Ele se tornou um outro homem. Ele deixou aquele orgulho, ele não tinha mais aquela arrogância, deixou a sua idolatria, porque ele era seguidor do deus sírio lá, chamado Rimon, que não fez nada por ele. Então ele voltou para o profeta e falou, aí o profeta saiu para vê-lo. Falou, olha, eu quero agradecer, me perdoa, o que eu posso fazer para agradecer? Tentou dar presente para o profeta, não quero que você dê presente. Ele recusou os presentes de Naamã, exatamente para Naamã não pensar, comprei minha cura. Fui curado, mas não estou devendo nada. Está entendendo? Fui curado, mas eu paguei. Não, Naamã não aceitou o presente para ele. Aliás, Eliseu não aceitou o presente para ele. Naamã falou, então, se o senhor não aceita, então me permita, eu vou levar um pouquinho da terra aqui de Israel para o meu país, porque quando chegar lá eu vou construir um altar e vou sacrificar para Deus. Ele não deixou de sacrificar para Deus. O principal sacrifício que Naamã teve que sacrificar para ser curado foi o orgulho, não foi? Não foi o orgulho? Ele pegou o orgulho e colocou lá no rio, deixou lá no rio barrento. Finalmente ele deixou o orgulho lá. E no seu caso, o que é? Eu não sei qual é
o que você está agarrado, o que está te impedindo de receber o milagre de Deus. Talvez seja o medo, como a Júlia, a ansiedade, talvez seja o orgulho que você guarda dentro de você, teimosia, você é apegado aos seus jeitos, você é apegado ao que você acha, você não se curva à palavra de Deus, as suas crenças são maiores do que a Bíblia. Você devia escrever uma Bíblia com o seu nome. Não, desculpa, mas tem gente que devia escrever uma Bíblia com o nome dela, porque o que ela acha é maior que a Bíblia. Não, eu sei que está escrito aí, mas o que eu acho é o seguinte: o nome dela está acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. Quer dizer, talvez é isso que você tem que deixar, esse orgulho que você acha que está certo, tua vida toda arrebentada, o seu corpo cheio de lepra e você se defendendo. Quer dizer, um orgulho tremendo, uma falta de humildade, uma falta de dizer, eu não sei, realmente, meu Deus, eu não sei, eu estou errado e eu preciso aprender. É isso que falta você entregar no altar. Apegado ao teu passado, com mágoas, com sentimentos ruins, e quando você sobe o altar, o que tem que acontecer para que o milagre aconteça? Você tem que entregar 100%. Deus não aceita 99% de nós no altar. Ele não sacrificou 99% dele na cruz. Ele derramou a última gota de sangue. Quando não tinha mais sangue, saiu água. Ele derramou tudo. Então nós não vamos ter aliança com Deus, pacto com Deus, se nós entregarmos uma parte. Por isso que muitos vão para o altar e não acontece nada, porque não entregaram de verdade o que Deus pediu para eles, que está dentro do coração deles, que é o maior problema do que o problema que ela acha que ela precisa ser resolvido. Eu estava pensando aqui, Renato, às vezes a pessoa não tem nem coragem de vir na frente, ou essa pessoa que está nos assistindo no Univer, né? A pessoa, ela assiste no Univer, ela não tem coragem nem de pisar na terapia do amor, porque vir na terapia do amor é humilhante para ela. Quer dizer, às vezes Deus não abençoa você porque você não vem na terapia do amor. Você até faz a terapia do amor aí pelo Univer, mas você não vem. Você não vem por quê? Porque você se acha muito boa para a terapia do amor. Você se acha maior, se acha muito grande. Então, para você vir na terapia do amor é humilhante, né? Ou entrar numa igreja universal, né? É humilhante. Quer dizer, às vezes é uma coisa tão simples, mas que se você vencer essa barreira, se você superar essa barreira da vergonha, sabe? Do ego, você superar um preconceito, assim, o que os outros vão falar de você, o que vão dizer de você, o que vão pensar de você, só de você superar isso, às vezes é tudo que você precisa. Eu fico imaginando como foi, que mudança de vida de Naamã antes e depois do Rio Jordão. Pense só, tenta imaginar, porque a gente tem pouca informação, mas a gente pode imaginar, né, o que a Bíblia deixa escrito. Como ele saiu de lá da Síria, leproso, com a mulher lá, esperando, será que isso vai dar certo, tal. A serva apreensiva. Meu Deus, ele acreditou. Ele foi mesmo. Imagine, ela ia perder a cabeça se ele voltasse leproso, né? Ele saiu de lá, aquela jornada de saída da Síria, meses ele deve ter levado nesse percurso todo, e ele então passou pelo rei de Israel, decepção, foi para o profeta, aconteceu tudo aquilo, desceu no Jordão, aí aconteceu o milagre para o lado de fora, no corpo, o maior milagre do lado de dentro, se tornou um novo homem, conheceu o Deus de Israel. Quando ele voltou para a Síria, eu fico só imaginando, Cristiane, eu fico só imaginando o reencontro de Naamã com a esposa. É porque, assim, uma pessoa que normalmente, assim, não acontece, mas vamos dizer que se fosse curada, ela ia ficar marcada, mas ele ficou limpo, né? A Bíblia fala que ele ficou limpo. A pele dele ficou como de menino, diz. Eu fico imaginando... Ficou até mais jovem, né? Ele voltando e a esposa vendo ele.
como foi aquele abraço, que eles não se abraçavam, não podiam abraçar. Há quanto tempo eles não se abraçavam? E ele contando para ela: meu amor, o que aconteceu de melhor não foi nem isso, essa cura aqui. Eu conheci o Deus de Israel. A partir de hoje a gente vai servir o Deus de Israel. Que mudança de vida. E agora imagine a condição daquela serva dentro da casa deles. O quão grato Naamã e a esposa, gratos eles ficaram com aquela serva. Acho que ela deixou de ser serva, você não acha não? Você não acha? Eu não deixaria mais de serva não, ia virar filha. Sim ou não? Ou daria liberdade ou falar: por favor, fica aqui, tudo que você quiser eu te dou, eu te devo a minha vida. Compreendeu? Quer dizer, Deus muda quando há essa entrega. E é isso que Deus quer fazer com você.